Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Eu vou mandar o pastor Jairo. O pastor Jairo vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Você esteja com o seu coração aberto para ouvir a palavra. Amém? As crianças vão para o cultinho. Vamos orar e apresentar o pastor Jairo mais uma vez. Amém? Feche seus olhos. Deus, nesse momento, apresentamos a Ti esse período de louvor e adoração. Receba, Senhor. Só o Senhor tem todo o poder. Receba os dízimos, as ofertas, ó Deus, no ato de louvor, adoração e gratidão no nome do Senhor. Abençoa o Teu povo, prospere o Teu povo em tudo, Pai, em nome de Jesus. Está aqui Teu servo, ó Deus, o pastor Jairo, estará ministrando a palavra. Eu já peço a Ti, abençoe a vida dele, abençoe a sua esposa, ó Deus, as suas filhas, ó Deus, o seu ministério. Que o Senhor prospere em tudo, Pai, em nome de Jesus. E usa, Deus, a vida do Teu servo para falar aos nossos corações. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Existe um lugar maravilhoso preparado para cada um de nós. Amém? Então vamos lutar para estar nesse lugar. Eu preparei uma mensagem aqui, só que o Senhor ali falou algo diferente ao meu coração. Então estou guardando aquilo que eu estava preparado. E a Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor tem para falar no seu coração nessa noite. Amém? Com a palavra dele, o compromisso que ele tem é com a palavra dele. Então, querido, abra sua Bíblia comigo aqui em Gênesis 37. Obrigado, minha irmã. Gênesis 37, primeiro e segundo versículo. Amém? Todos encontraram? Diga glória a Deus. Amém. Você não encontrou? Escola Bíblica Dominical, não é verdade? Existe lugar melhor, não, irmãos? Eu não posso ver. É ali que a gente aprende. Diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. A igreja deu 2. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos nessa noite de podermos reunirmos para ler o seu testamento, tua palavra, Deus. Nós cantamos, dizimamos, ofertamos, estamos agora ofertando agora a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor. Fala conosco, Jesus. Tu tens liberdade aqui nesse lugar. Essa igreja é tua, esse lugar foi consagrado ao Senhor. Por isso tu tens liberdade. Fica à vontade no nosso meio, Pai. No nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu sentado aqui, eu comecei a lembrar de algumas coisas, a lembrar de sonhos, a lembrar de promessas, de profecias que foram há um tempo atrás profetizadas aqui nesse lugar. Quando eu cheguei ali, encontrei o pastor ali fora e nós conversando, ele disse para mim: muito tempo você não vem aqui. Eu falei: tem muito tempo, a igreja mudou muito. E Deus trabalhando nesse lugar. E quando o Senhor me traz essa palavra, o Senhor me traz a voltar, a te lembrar de alguns sonhos, algumas promessas que o Senhor fez para você, que estão adormecidas. Algumas promessas que Deus fez aqui nesse lugar, sobre ministério, sobre chamado, que estão parados. E eu olhava para esse teclado aqui e ficava pensando: por que eu ainda não aprendi a trocar teclado? Porque se eu tivesse
Querido, o Senhor tem pressa em usar a sua vida. O Senhor tem pressa em fazer de você o instrumento para a glória dele. E a gente fica esperando o tempo passar. A gente fica esperando acontecer. Meu irmão, José, quando teve um sonho, aquele menino encheu o peito e começou a chamar a sua família, o teu pai, os seus irmãos, e disse: olha, eu tive um sonho. E eu creio que esse sonho é de Deus para a minha vida. E eu vim aqui profetizar nessa vida. Esse sonho, aleluia, que você sonhou um dia, está morto aí, como diz o pastor no começo aqui. Você já pendurou o seu instrumento ali no salgueiro. O Senhor está mandando dizer: você vai tirar do salgueiro e vai voltar a tocar, vai voltar a sonhar, vai voltar a viver aquilo que Deus tem na sua vida, meu irmão. A gente precisa voltar a sonhar, a crer no milagre ainda nos dias de hoje. Eu tenho saído por aí, experimentado de Deus que opera milagre. Jesus ainda transforma, cura, batiza e leva para o céu. Por que você duvida? O teu esposo, da tua esposa, do teu filho, se Deus prometeu, ele disse para ela: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Eu vim aqui profetizar. Se a sua casa toda não está aqui, eu profetizo: todos virão para a glória do Senhor. José começou a sonhar. Aquele menino, então, ele começa a sonhar. Querido, eu quero falar de dois sonhos. Tem sonhos que é para a gente falar, mas tem sonhos que é você e Deus. Tem coisas que Deus manda você falar. Tem coisas que é você e Deus no secreto. Não adianta, querido. Tem momento que é só nós e Deus, e parece que a gente ora, o céu é de bronze, parece que o negócio está fechado, mas aquele momento ali é o momento de adversidade e luta, é o momento que você está passando por um vale, pela dificuldade, que você acha que você está fraco. É naquele momento que Deus está te capacitando e fazendo de você uma fortaleza na presença dele. Tem momento que a gente acha que a gente está muito forte, aí então que a gente vê o quanto a gente é dependente de Deus. Esse menino, então, de 17 anos, ele teve esse sonho. E então Jacó aqui amava mais a ele, porque aquele menino, tudo para ele era diferente. Meu irmão, eu vim nessa noite também profetizar na sua vida. Deus está preparando uma roupagem nova para você, porque você é diferente. Você é escolhido, escolhida do Senhor para uma grande missão, seja ela lá fora, seja ela aqui dentro, aqui no meu jardim, aqui na igreja. Deus vai usar a sua vida para a glória dele. Prepara um novo. Deus está preparando uma túnica nova para você. Algo do céu para a sua vida. E você vai começar a sonhar. Você vai começar a ver Deus trabalhando nos mínimos detalhes e cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Aqui diz que Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Querido, um conselho para você que tem filhos: não ame um a mais do que o outro, ame todos por igual. O que você quiser para um, faça para outro, porque muitas vezes vai acontecer o que aconteceu nessa família, né, pastor? Há muitas vezes uma discórdia, mas tem vezes que a permissão de Deus a gente não vai entender. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que Deus ainda não revelou, mas se na hora oportuna, no tempo oportuno, o Senhor vai revelar para você, e você vai entender o processo que muitas vezes eu e você estamos passando. E muitos sonhos, querido, a gente precisa passar pelo processo do Senhor. A gente precisa entender que Deus nos leva em vários lugares, e ali Ele começa a trabalhar, muitas vezes, nosso caráter, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. E os irmãos de José, então, aqui vendo que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos.
educando, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Meu irmão, olha, Deus, Ele tem sido fiel nos últimos dias, amém? Ele tem trago muitas pessoas para a presença dEle, aquelas pessoas que a gente achava que eram de duro serviço, pessoas que a gente olhava humanamente falando e não acreditava, mas Deus, Ele tem nos últimos dias usado de misericórdia e alcançado muitas pessoas. E aqui a gente vê os irmãos de José tramaram contra a vida daquele jovem, e de repente aquele menino vai ao encontro dos irmãos e é lançado naquela cisterna, e penso eu, e aí ele começa a pensar nas coisas, morreram os sonhos, morreram os projetos, ali se foram todos. Um menino de 17 anos, com toda a força, ficou pensando, ele gritava ali embaixo, os irmãos dele gritavam e nada acontecia. Então vem aquela carruagem, vem aquele povo passando, eles prendem José, aquele menino vai sendo vendido escravo. Mesmo assim, aquele menino, ele não parou de sonhar. Aquele menino, ele cria naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Quando o sonho é de Deus, querido, nada pode, aleluia, parar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando, eu não sei quantos anos tem essa igreja, pastor, já? 22 anos atrás, foi sonhado aqui, foi profetizado aqui, e hoje a gente vê o pastor e a igreja colhendo frutos de sonhos que foram profetizados, palavras que foram colocadas aqui. Nenhuma delas vão cair por terra, todas que são do Senhor vão cumprir para a glória do Senhor esse lugar. Vão cumprir, irmão. Daqui uns dias vão ter que aumentar banco, vão ter que aumentar mais cadeira, porque o povo vai vir faminto para entrar aqui dentro e ouvir a palavra e serão transformados pelo poder que há nessa palavra. Essa palavra é um dínamo, ela é uma dinamite. Quando ela chega, ela muda homem, muda mulher, querido. A gente tem que voltar a sonhar. Está fazendo 8 anos que eu entrei na vida de uma família sem conhecer. Alguns anos pela manhã eu gravo um áudio pequenininho, chama Palavra de Fé. E eu comecei uma palavrinha para uma pessoa, para outra, e aquele negócio foi espalhando. E criei um hábito todo dia de manhã. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto é ir para a palavra. Ali eu gravo e depois eu faço o que eu tenho que fazer. Então esse irmão, ele tinha um propósito, um sonho, que estava morto. Ele e a esposa não poderiam ter filhos, fizeram tudo o que tinham que fazer e nada acontecia. Foram para a medicina, gastaram, então começaram a guardar dinheiro. Então no domingo à noite, como no dia de hoje, eles acabaram o culto, eles oraram em casa e disseram: olha, nós precisamos de uma resposta do Senhor. E lá pela manhã, às vezes eu levanto 3h30, 4, 5 horas para me orar e eu gravo naquele horário. O horário que Deus se levanta, eu gravo. E ali eu gravei aquela palavra, eu trabalho na Celibra, e mais ou menos 7h30, 7h40, eu já estava indo trabalhar e meu telefone toca. E ele disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Quem é? Eu falei assim: fulano de tal. Onde você mora? Eu fui na casa dele. Cheguei lá, eles começaram a chorar. E começaram a dizer: olha, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas parece que o céu fechou para nós. E começaram a contar a história. E aí então, falei: onde eu entro? Onde o senhor entra? Porque à noite nós fizemos um pacto, uma aliança, e pela manhã veio a resposta que nós precisávamos. E ali, querido, eles começaram a falar: aqui estão os documentos. Humanamente falando, nós não podemos, a minha esposa não pode ter filhos.
mas diante da sua palavra, a palavra do Senhor, nós chamamos o Senhor porque nós cremos que é de Deus. E ali nós fizemos uma oração, oramos, eu e mais um casal, e fomos embora. Passou 7 dias, eles me ligam: pastor, a minha esposa começou a passar mal, nós fizemos exame, ela está grávida. E aí começou o projeto, foi uma gravidez de risco, foi eu acompanhando, 7 dias, 14, 21, 28, e todo dia, sempre me mandando mensagem, a gente orando. E quando deu o prazo, o menino nasceu para a glória do Senhor. Hoje já está com 7 para 8 anos de idade. E passou-se o tempo, às vezes quando eu ia ministrar lá na cidade nova, eu disse: irmão, e aí, quer mais filho? Pastor, nós estamos orando para mais um. Deus deu a segunda filha para eles. Eu voltei lá um tempo atrás, agora ele voltou para 7 e disse: quer de novo? Não, pastor, quer parar porque afora agora. 2 está boa demais. Por que eu estou lembrando disso aqui para você? O Senhor, Ele mudou essa mensagem porque Ele sonha com você. Ele tem projeto para a sua vida. Aquilo que você acha que está morto, o Senhor, Ele pode ressuscitar e trazer vida de novo para você. Porque, meu irmão, muitas vezes a gente duvida do poder do Senhor. A gente acha que o céu está fechado. Não, o tempo é dele, a obra é dele, o momento é dele. E se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, meu irmão. E quando a gente olha para a história desse menino, esse menino é vendido como escravo, e mesmo assim ele não deixou de sonhar. Chega naquela casa ali, meu irmão, eles olham para ele, o menino formoso, o menino bonito, levam ele para lá e começam a dizer: esse menino sabe ler, escravo sabe ler, e diz: eu sei esse. E ali ele começa então a desenvolver o seu ministério, o seu chamado, o seu sonho. E novamente ele é colocado à prova. Querido, tem momentos, tem horas que a gente é colocado à prova. Quer ver um exemplo para você? No sábado e domingo eu passei a noite em Mascui, lá na Unimed, Fabriciano, com um colega de trabalho. Ele foi acometido de uma enfermidade em novembro, descobriu uma doença. Ele não tem ninguém por ele. Os amigos estão ficando com ele. Ele é pastor, lá em Fabriciano. Ele trabalha comigo. Eu liguei para ele e disse: vou passar a noite com você hoje, amém? E aí nós não dormimos nada. Nós oramos a noite, cantamos, ele gemeu a noite inteira. Ele falava comigo assim: olha, eu estou passando aqui. Aquela mensagem que você viu aqui, pastor, você falou. Ele falou para mim: olha, eu já coloquei o meu violão no salgueiro, porque eu não tenho mais jeito de ensinar. Se Jesus quiser, Ele pode mudar a sua história, mas se Ele não quiser, você vai tombar aqui e vai amanhecer lá na presença dEle para a glória dEle. Não é fácil, irmão. Ele falando comigo: pastor, Deus me colocou no deserto, eu não vejo saída. Onde estão os sonhos que Deus tinha para mim? Não é fácil, irmão. É igual José. Imagina aquele menino sonhando de 17 anos, leva ele e ele vai embora. Chega lá, ele é lançado na cisterna, é vendido. Chega lá, eles prendem ele de novo. E ali começa a sua história. Quando ele começa a sonhar, e Deus começa a cumprir na vida dele. 17 anos. Aquele menino então ele começa a fazer história. A primeira coisa que ele faz é interpretar o sonho. Nós estamos passando por esse momento agora também na Terra. O mundo está em crise, o mundo está em caos. Todos os lugares que você for na Terra, as pessoas estão tentando achar uma válvula de escape. O Brasil está passando esses dias aí. As pessoas estão na bebedice, na farra, na prostituição, tentando satisfazer a carne. Mas nós estamos aqui buscando
conhecer e prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Sabendo, meu irmão, que em breve tudo isso aqui vai passar e nós iremos encontrar com o Senhor. Nós iremos tomar posse daquilo que a palavra diz. Oh, meu irmão, a palavra do Senhor disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Querido, eu sou a primeira pessoa que vai falar, não está a segunda pessoa. Levanta a mão nessa noite, você fala glória a Deus nessa noite? Não ouvi, não. A primeira pessoa está aqui em cima, a segunda pessoa está onde? Você que vai morar com o Senhor, levanta a sua mão e dê glória a Deus, meu irmão. O céu é real, querido. Daqui a pouco isso aqui vai ficar tudo aqui. Às vezes eu brinco com uma pessoa: se eu for embora e você fica agachado no meu carro, pode ficar agachado na moto da casa, porque eu quero você comigo, mas como você não abre mão de nada nesse mundo, fica com tudo para você. O grande problema nosso é que nós estamos agarrados nesse lugar aqui, meu irmão. A gente precisa abrir mão dessa terra para um dia estar com o Senhor na eternidade. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E aquele José, então, ele começa a sonhar. Ele começa a ter sonhos. Ele começa a revelar na casa de Potifar. Queridos, aquilo que Deus colocou na sua vida, homem de Deus, mulher de Deus, quando você tem convicção de Deus, não retenha, entrega para que o nome do Senhor possa ser exaltado através da sua vida. A gente muitas vezes esquece que é Deus que manda a gente entregar. José, quando chega na casa de Potifar, que aquele homem vê ele, que tudo que ele botava a mão prosperava, ele disse: olha, eu estou aí, eu entreguei uma chave na tua mão. Você pode tomar conta de tudo, menos tocar na minha esposa. E aquele menino, então, ele é obediente. Quando aquela mulher olha para aquele menino, ele diz: olha, eu sou servo, sim, Deus poderoso. Ele não negou a sua fé. E a gente muitas vezes, a gente tem aberto mão, porque todo mundo, vou dizer aí fora, todo mundo está fazendo, eu vou fazer, não. Se todo mundo está fazendo, eu não vou fazer, não, porque eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou servo de Deus Altíssimo. Nós não somos todo mundo, irmão. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, irmãos. O céu é para quem crê na palavra, para quem abre mão de muita coisa nessa terra. Não tem como servir a dois senhores, não. Aqui em Gênesis 39 diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois eu faria isto, tamanho que pecaria contra o meu Deus? Olha, irmãos, uma palavra de Deus para você nessa noite. Cuidado, vamos vigiar, porque o adversário não brinca de ser adversário. Ele está por aí afora. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Como o pastor falou, muitas pessoas estão desviadas da presença do Senhor, porque tem dado ouvidos a vozes do inimigo. E nós possamos, querido, guardar a palavra como José,
mesmo sendo, aleluias, naquele lugar, naquela casa, colocado à prova, ele não abriu mão, porque ele sabia do Deus que ele servia. E depois aquele menino, ele não abriu mão daquela mulher, fala o testemunho dele, lança ele na prisão. E ali começa o processo na vida de José. José interpreta o sonho de Faraó. E ali Deus muda a história daquele lugar. Deus quer mudar a história aqui do Bom Jardim, amém? Através da sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua família, através do seu testemunho, do nosso testemunho. A gente precisa fazer diferente, irmão. Eu sou da época, eu sou bem velhinho, eu sou da época que falava, pastor, que o fio de cabelo do bigode era um documento. Eu sou da época que todo mundo conhecia crente, amém? Sabia que era crente, podia confiar no crente. Meu pai mexeu no supermercado, quando falava que era um crente, mas não pode vender, vende tudo, porque são todos bons de pai. Passou-se o tempo, a gente vai perdendo a essência. Infelizmente vivemos um mundo agora onde as pessoas têm dado muito mais valor a muitas coisas e negado Jesus por poucas coisas. Nós possamos ser como José, ser sinceros diante de Deus. A palavra do Senhor para nós essa noite é sim, sim ou não, não. Dou aqui com ele, irmão. A palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma, ela não muda. João, quando ele estava ali, ele disse: olha, essa palavra é poderosa. Olha o que ela diz, irmãos. A gente começa a ver o que a palavra do Senhor nos fala aqui, ó. João disse: aqui diz assim: mesmo não sabeis para onde eu vou, e não conheceis o caminho, disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, o segredo para vencer nos últimos dias como igreja é estar 100% voltado na palavra do Senhor. Abrir mão, irmãos, como dissemos hoje. A gente poderia estar em tantos lugares, escolhemos estar aqui, na casa do Senhor, aprendendo sobre a palavra dele. Nós passamos a ser como José, aquele menino, além de interpretações, aquele menino foi usado para que o mundo fosse salvo de uma grande fome. Querido, o mundo hoje não tem fome de alimento, vai fora. Eles têm fome da palavra, porque eles estão vazios. E eu e você, que nós possamos a cada dia levar essa palavra, querido, e dizer para as pessoas que ainda há esperança para todas as pessoas. Querido, nós possamos sim a cada dia voltar 100% para o Senhor, porque Ele tem prazer em usar as nossas vidas para a glória dEle. E, meu irmão, José, mesmo naquela posição de governador, ele não deixou de servir o Senhor. Querido, mesmo sendo o segundo maior daquele lugar, a promessa do Senhor cumpriu-se na vida de José. Meu irmão, aonde Deus te levar, se colocar você no cargo mais elevado, saiba que mesmo ali você é um servo do Senhor. Amém? Queridos, servo do Senhor, nós somos em todos os lugares. Se você for um vereador, um presidente, um prefeito, meu irmão, seja o dono de uma grande empresa, lá você é o dono, mas aqui nós somos servos do Senhor.
nós possamos ser como José, viver os sonhos, tomar posse dos sonhos. E aquele menino sonhou, depois ele viu se cumprindo toda aquela palavra na vida, na casa dele. A família passou necessidade, foram ao teu encontro de José, e lá eles não conheceram o primeiro José, lá eles viram de uma forma diferente, então mandaram chamar de novo, e ali levaram o seu pai, e quando disse para o seu pai: olha, vamos lá, porque José está vivo. E quando chegaram lá, aquele menino viu se cumprindo tudo aquilo que aconteceu para ele. Foi para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado na vida dele. Meu irmão, tem momentos que Deus nos leva em muitos lugares, e ali a gente vê o nome do Senhor sendo glorificado. Que nós possamos, como igreja, como crente, como soldado, como menino dos olhos do Senhor, fazer a diferença na vida de pessoas. Há muitos sonhos que ainda precisam ser colocado para que o Senhor possa se cumprir. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés. Você pode colocar sobre os seus pés? Aqui em Gênesis 45 diz que José conheceu os seus irmãos. Gênesis 45:15 diz que Faraó ouve falar dos irmãos de José. Gênesis 46, versículo 28 diz que então José encontra com seu pai, e ali ele viu se cumprindo aquela profecia. E todas as pessoas tiveram que dobrar diante dele para que pudesse cumprir a palavra do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é o sonho que você tem ainda na presença do Senhor. Talvez a esposa que não veio para a igreja ainda, o esposo, os filhos. Eu queria orar pela sua vida, eu queria profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que tem um sonho que ele não cumpriu, é aí mesmo onde você está. Levanta sua mão nessa noite, que nós vamos orar e Deus vai visitar você aí. Pode levanta sua mão com fé. Meu irmão, talvez é um milagre, talvez você, eu não sei, uma porta de emprego, uma promoção, eu não sei, mas eu sei que o mesmo Deus de José é o Deus que nós pregamos aqui nessa noite. O Deus de José é o mesmo Deus que me trouxe aqui para profetizar um milagre na sua vida também. Amém, querido? Você crê no milagre do Senhor? Tem alguma irmã aqui nessa noite que é casado e não pode, pela medicina, não pode ter filhos, que tem um desejo? Tem alguém, alguma irmã? Tem alguém que não pode ter filhos? Eu queria orar por você também, se tiver alguém. A gente tem orado e Deus tem feito maravilhas. Vamos orar? Vocês estendam a mão para o alto agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te adorar nessa noite, Deus, pelo privilégio que nós temos, Deus, de poder te exaltar, de poder te glorificar. Já cantamos louvores, Deus, aqui nessa noite se encontram pessoas com as mãos erguidas, dizendo que estão rendendo ao Senhor nessa noite. Deus, o Senhor não mudou, o Senhor ainda continua fazendo prodígio, sinais e maravilhas. Opera na vida desse homem, opera na vida dessa mulher. Meu Deus, traga de volta os sonhos, traga de volta aquilo que está adormecido, esse ministério que está parado, esse ministério que muitas vezes há dúvida no coração desse homem e dessa mulher, que nessa noite o Senhor venha tirar toda a dúvida, Senhor. Traz de volta para a glória do teu nome. Tira as escamas dos olhos desse homem, dessa mulher, Deus, e abre o entendimento que ainda hoje, pela madrugada, o Senhor vai incomodar esse homem, essa mulher, e ele vai ver o quanto o Senhor ainda tem propósito na vida dele e na vida dela. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja nessa noite, que estejamos uma semana abençoada na tua presença. Nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, todo laço, toda artimanha do adversário contra essa casa e contra essa família. Que essa família seja cada dia guardada pelo Senhor.
Nós oramos nessa noite confiantes no milagre, porque o Senhor é o Deus de milagre, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode sentar. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, que a sua semana seja uma semana frutífera, que você volte a sonhar de novo, que você volte a profetizar, que você volte a ser aquela pessoa alegre na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Jairo, sua casa, a família. Amém. Nós estamos aí sentindo a falta de alguns irmãos, né? Uns aproveitando aí o período de feriado, carnaval, outros viajando, outros alguns estão no acampamento, mas nós estamos aqui. Amém. Deus nos abençoe grandemente. Fica firme com o Senhor. Os avisos da semana, nós teremos a nossa oração aqui na igreja, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, de 7 a 8 horas da manhã. Amém? E na quinta-feira, nós teremos uma palavra de louvor, uma oração abençoada, culto de oração. Então venha participar e vai ser uma bênção. Fique em casa, né? Tá? Já acabou o carnaval, na quinta-feira já acabou, tá, gente? Amém? Acaba na terça-feira, né? E no final do mês, nós vamos ter a nossa vigília entre algumas igrejas Shalom. Nós começamos, no ano passado, nós tivemos um encontro de oração aqui na igreja, e Deus colocou no nosso coração o desejo de reunir as igrejas para estarmos orando. E nesse último mês, nós oramos, foi uma bênção. Já conversei com o pastor Renato, conversei também com o pastor Alessandro, eles também querem participar. E aí, já como anunciado, nós temos as nossas vigílias todo último sábado do mês. Então, todo último sábado do mês, nós estaremos orando, congregando essas igrejas. No último sábado do mês agora, nós vamos estar no bairro Barra Alegre. Então a igreja está todo mundo convocado. Nós vamos depois divulgar o horário certinho, nós vamos sair da porta da igreja, pedir os irmãos, tem um carro, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém. Então vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Próximo domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e à noite, culto de louvor e de adoração. Amém? E na próxima semana vai ter um metanoia, esse mesmo, né? Nós vamos aproveitar e nós vamos orar por esse projeto, para que Deus venha usar esse projeto. Algumas pessoas vêm de outras regiões, de cidades bem distantes, e vamos orar também nesse momento, para que Deus venha guardar a vida desses irmãos. Amém? Conversando com o pastor Pedro, com a pastora Edith, na última semana eles estiveram lá no Juiz de Fora, foram mais de 40 almas que se converteram ao Senhor. Olha que maravilha. E aqui também tem acontecido muitas conversões, e não será diferente nesse próximo metanoia. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Deus, ainda diante do Senhor, Pai, nós buscamos sim a Tua face. Senhor, os sonhos que o Senhor deu a cada um de nós estão adormecidos. Alguns talvez até esqueceu da promessa do Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja trazendo agora a memória, Pai. Ó Deus, daquilo que o Senhor já prometeu a algumas pessoas aqui. Ressuscita sonhos, Deus. Ressuscita chamado. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar grandemente através, ó Deus, das nossas vidas, pois a Tua palavra nos diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor prometeu a José, ele entendeu. Passaram-se anos
Ó Deus, o Senhor realizou. Porque o Senhor não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Portanto, Deus, traga ao nosso coração, traga à nossa mente, Espírito Santo de Deus, as promessas do Senhor para as nossas vidas, as promessas do Senhor para essa igreja, as promessas do Senhor, ó Deus, para a nossa casa, nossa família, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos sair daqui hoje, ó Deus, avivados, renovados, ó Deus, ó Deus, dar nessa fé, nessa esperança, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão em viagem, guarda a vida deles, em nome de Jesus. Peço, Senhor, guarde a vida dos nossos irmãos que estão no acampamento, seja com eles e que ali o Senhor possa se revelar a eles. No próximo final de semana estará acontecendo metanoia. Deus, as pessoas que estarão vindo de longe, ó Deus, proteja essas pessoas, guarda a vida delas e que o Senhor venha usar, ó Deus, esse projeto para que almas venham se converter ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Joga por terra todo impedimento, nos dê uma semana de bênçãos, livra-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amada igreja, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolações do Espírito de Deus esteja sobre a igreja, hoje, todo sempre. Amém e amém. Antes de você sair, você cumprimenta o pastor Jário, cumprimenta o seu irmão da direita, da esquerda. Vamos na paz, no nome de Jesus.